Nos regozijamos
bravo, inspirador, belo, sempre me fascinou cada detalhe do espetáculo da vida. As cores, o movimento, as sequências de notas e sons que se relacionam reciprocamente, de modo a formar um todo harmônico, uma linha melódica, um encontro. E o que é a vida senão um encontro? Não é o conhecimento da humanidade sobre as coisas baseado no encontro das noções de matéria, espaço e tempo? Civilizações antigas, babilônios, egípcios, maias e astecas tentaram decifrar o enigma da vida. E hoje, no auge do conhecimento humano, o mais perto que chegaram foi: vida. É o período que decorre entre o nascimento e a morte. E por extensão, é o tempo de existência, o funcionamento de alguma coisa. Mas e se eu te contasse que antes do começo da existência, já havia um começo? Antes da forma, algo já estava formado. Bastou um simples encontro daquele que já era, antes do início, com sua ideia daquilo que tinha de ser, e então tudo se tornou esse mundo. Tempo. Grandeza física presente em todas as áreas e cadeiras científicas. Presente no passado, no presente, no futuro nunca ausente. Início, fim, alfa, o ômega, registro e memória. Tempo, indispensável para qualquer criação. Mas o mundo material não existe sem mim. Matéria, substância física, matéria-prima de um mundo palpável, seja sólida, líquida ou gasosa, a porta de entrada desse mundo. Quem ousaria tentar viver, se mover ou existir aqui, sem um corpo material? Isso que vocês chamam de aqui, sou eu, espaço. Vocês dois só existem por minha causa. Sem um espaço para que eventos aconteçam, onde vocês poderiam registrar? Eu não tenho tempo com esses discursos equivocados, seu. Meça suas palavras. Não temos espaço para esse tipo de comportamento. Ah, quer saber? Eu vou evaporar e volto quando terminarem. Ah, tempo, matéria e espaço, desde o princípio vocês vivem em harmonia. Por que tentar mudar isso agora? Desde o princípio, sabedoria. Quem é você para falar sobre tempo comigo? Eu já existia antes do começo. O Eterno me criou primeiro. Eu entrei em cena antes de tudo. Antes que as montanhas fossem esculpidas e as colinas erguidas, eu já estava. Eu era sua companhia. Aliás, eu vi quando ele colocou limite às águas, sim, estabeleceu e firmou a terra. Eu já estava lá. Eu ouvi quando ele disse que haja luz. Há 100 bilhões de estrelas brilho das planetas nascem com o teu soprar. Se as estrelas te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Eu também. Deus de promessas, sempre fiel, não abres a boca em vão. E quando tu falas, a vida e a ciência ao som de tua voz seguir.
falar a 100 bilhões de seres vida dás, se formam ao fluir do teu soprar, se revelam tua glória. Eu também vejo teu amor em todo teu falar. Cada céu pintado, um quadro a se criar. Se a criação te segue, eu também. Eu Se as estrelas te adoram, eu também. Se as montanhas se ajoelham, eu também. E se os mares louvam alto, eu também. E se tudo existe pra te exaltar, eu também. Se as rochas a te clamam, eu também. E se todo esse louvor não te bastar, 100 bilhões de vezes mais eu vou Sete dias foi o tempo utilizado para finalizar toda a criação. Tudo está em seu perfeito estado em harmonia. Matéria, você tá chorando? Eu não tô chorando. Eu só estou no meu estado líquido. Olha só para isso. Que perfeição! Olha para esses corpos. Quando se tem talento por alguma coisa, não tem para onde fugir. Eu, bom no que faço, eu não sei se tem espaço para vocês nesse mercado, mas aonde eu chegar, coloco vocês lá junto comigo. Quanta petulância, Matéria. Você vem nos dizer que os corpos deles é trabalho seu? Foi o próprio Criador que os criou. Eu vi, eu estava lá. Sim, mas o pó da terra é matéria. Queria que ele fizesse os dois de quê? De vento? O material usado é bom, querido. Argila ou minerais compostos quimicamente por silicatos de magnésio ou alumínio hidratado, o mais puro barro. É oxigênio, é potássio, é carbono, é ferro, é sódio, é titânio. Vocês estão invadindo meu espaço. Ah, espaço. Você precisa se dilatar. Você é pequeno, limitado, mas é um bom elemento. Porém, pode melhorar. E eu vou te ajudar com isso. Que fórmula é essa, Matéria? Silêncio! Silêncio! 1 minuto de silêncio, Matéria. Algo de errado está fora do lugar. O que houve? Eu ouço um som, um barulho, como de um cronômetro. Eu estou em contagem regressiva. Você só pode estar de brincadeira. Você é o tempo. Sim. Nós viemos da eternidade. O eterno
Eterno quem nos fez. Tem alguma coisa acontecendo comigo. O que foi? Vocês estão me assustando. Eu não sei. Na minha cabeça tem alguma coisa ruim acontecendo. Como isso é possível? O espaço entre o céu e a terra aumentou. É uma distância muito grande. Eu não consigo achar um número para expressar essa distância. Eu tive uma ideia. Nós precisamos chamar logo a senhora Sabedoria, antes que seja tarde demais. Ela vai saber o que fazer. Senhora Sabedoria! Senhora Sabedoria! Nós precisamos falar um pouquinho com a senhora. Sabemos que a senhora é um pouco ocupada, mas... Não seja ridículo. Ela nunca vai te ouvir desse jeito. Senhora Sabedoria! Senhora Sabedoria! Senhora Sabedoria! Precisamos Sabedoria! da senhora aqui agora, Sabedoria! Sabedoria! Senhora Sabedoria! 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 Venha até mim com a velocidade que se aproxima da luz. E venha, eu disse venha. Designando o âmbito da mecânica, num movimento de queda livre, direto naquilo que é perpétuo. Perpétuo, eu disse perpétuo. Eu sinto as tênis e atáxia. Falta de coordenação motora, perda de memória e um pouco de fraqueza. Tá, ela já chegou. Desculpa, senhora Sabedoria, adoração espontânea, worship. Precisamos te dizer uma coisa. Existe algo de errado que não está certo. É um desequilíbrio. Alguma coisa está fora do lugar. A palavra correta é desconexão. O pecado entrou no mundo e por meio dele o homem passou a conhecer a morte. Que agora está regendo o seu tempo, a matéria começou a se deteriorar e realmente existe um espaço entre a criação e o Criador. Adão e Eva trocaram ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz da serpente enganosa. Mas uma promessa foi lançada. O Eterno disse que o fruto da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. Mas e então? O que aconteceu depois? Eu mostrarei a vocês. Tempo, procurem em seus registros um homem nascido em Ur dos Caldeus. Ele atende pelo nome de Abraão. Procure exatamente pelo dia em que ele foi chamado. E Deus disse a Abraão: saia da tua casa, da tua parentela, da casa de teu pai, e vá para o lugar que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as nações. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. De ti farei uma grande nação. Aí está a promessa: em ti farei benditas todas as famílias da terra. O prometido, o enviado, também seria o abençoador das famílias. O tempo passou, mas a promessa permanece. No Salmo 89, 3 e 4, podemos ver aqui, olha, vemos novamente o prometido sendo mencionado. Está escrito: tu dissestes, fiz uma aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono. Mas e aí, quanto tempo levará até que esse Salvador venha, Sabedoria? Ah, tempo, você é sempre ansioso. Espere, aguarde, ele virá no tempo determinado desde a fundação do tempo. Mas quanto tempo? Aonde? Onde ele vai? Que direção que nós temos ir para encontrá-lo? Espaço, há um homem que pode te ajudar. Procure o profeta Miqueias. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Mas como saberemos quem é o prometido? Por favor, nos descreva como ele é. Matéria, esse privilégio eu darei ao profeta Isaías. Porque um menino nos nasceu, um filho sim nos deu, e o princípio está sobre os seus ombros, e se chamará o teu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e o seu governo é de paz, e não haverá fim. Eu estou sentindo alguma coisa nos meus ombros. Eu estou sentindo o peso do pecado. O peso do pecado no meu ombro eu estou sentindo. Pelos meus cálculos, não resta muito tempo para a humanidade. A iniquidade, o pecado, ele tem se multiplicado rápido demais. Aguardem, esperem. Vocês ouviram, ele virá.
Assim como no Egito Deus providenciou o cordeiro, por esse mesmo meio também virá o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aguardem, esperem, ele virá. Enquanto isso, de geração em geração, todos precisam ouvir os poderosos feitos do Eterno. Ei, vocês ouviram? Uma geração deve contar a outra geração, de tempos em tempos. E onde houver um coração com fé, que a palavra seja proclamada. Até que o prometido seja materializado diante dos nossos olhos. Muitos vão orar e querem encontrar alguém que garanta ao máximo a paz nos corações. Não há o que temer, embora o medo exista em nós, mas a fé nos faz mover montanhas com poder. Pode um milagre enfim acontecer quando você acreditar. A esperança em ti ninguém jamais irá matar. Depende só se tu quiseres crer. O medo acabou, pois ele agia sempre em vão. A esperança em ti fará aos ares flutuar. Não posso explicar o que o coração de alguém sente quando encontra a paz e a fé pra ir além. Pode um milagre enfim acontecer quando você acreditar. A esperança em ti ninguém jamais irá matar. Depende só, depende só, depende só. Se tu quiseres crer. Pode um milagre enfim acontecer quando você acreditar. A esperança em ti ninguém jamais irá matar. Depende só, depende só, depende só. Se tu quiseres crer, se tu quiseres crer.
Agora, só nos resta esperar. Tempo. Quanto tempo nós temos que ficar aqui mais? Eu não sei, talvez mais alguns séculos. Séculos? Há quantos anos nós estamos aqui? Bom, pelos meus cálculos, 400 anos, 8 meses, 27 dias, 15 horas, 14, 15, 16, 17 segundos, eu não sei. Tá, já entendi. Tem alguma coisa errada. Nós precisamos de resposta. Por qual motivo o Eterno ficaria tanto tempo sem nos dizer nada? 400 anos de silêncio? Eu tô ótima. Vocês sabem o que uma vaca foi fazer no espaço? Não, Não? não. Ela foi encontrar com o vácuo. Matéria. Pelo amor de Deus, hora dessa. E o que o cromossomos diz pro outro cromossomos? Não, eu não sei, Matéria. Cromossomos felizes juntos. Senhora Sabedoria, se a senhora não vier aqui agora, eu juro que vou... Espaço, eu estou aqui. Tem que dizer que essa piada foi até engraçada. Não, não é possível. Será que só eu estou preocupado com tudo que está acontecendo aqui? Estamos atolados em uma nuvem de maldade e iniquidade. E o mundo jaz do maligno. Todos os lugares têm pecado. E 400 anos de puro silêncio do Eterno. 400 anos, vocês acham isso normal? 400 anos sem o Eterno nos dizer nada. E ninguém viu o Salvador rasgar os céus e nos puxar pelas mãos. Você devia prestar mais atenção. Ela vai nos salvar? Ela não. Quem está dentro dela. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu entendi. Nós estamos há séculos esperando para que Salvador venha. Em um berço de ouro, com trombetas angelicais. E você está me dizendo que ele está dentro da barriga desta mulher. Sabedoria, o filho dela é o nosso Salvador. Ele é mais que o filho dela. Ele é o próprio Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Seu nome é Yeshua. Que protuberância! Enorme! É gigantesca! Imensa! Será uma barriga colossal de linhagem. Não faz o menor sentido. Isso vai contra a lógica e soluções de volume. Eu preciso concordar com ela, senhora Sabedoria. Eu não acho que seja uma boa ideia ele vir ao mundo desse jeito. Se ele vier em um corpo material, estará sujeito às minhas leis. Seu corpo material vai crescer, adoecer e acabar em algum momento ruim. Vai dar ruim. Sim. Tudo que vocês estão dizendo faz todo sentido se estivéssemos falando de alguém comum. Mas vocês se esqueceram que estamos falando daquele que tudo criou. Ele é o Senhor do tempo, o arquiteto do espaço e modelador da matéria. Aquele que, segundo o mundo com as palmas de suas mãos, escolheu ser segurado pelos braços de uma moça judia. Ora, se está sendo difícil para vocês compreenderem isso, imagine como não está sendo para Maria. As águas, será que tu sabias que o teu filho a humanidade salvaria? Tu sabias que o teu bebê era a verdadeira luz e que ao beijar seu bebezinho, beija
achavas o próprio Deus. Maria, tu sabias que o teu bebê faria os cegos verem. Será que tu sabias que o teu filho a tempestade acalmaria? Tu sabias que o teu menino viria nos redimir e que o filho a quem tu deste a luz iluminaria a ti. Os cegos verão, os mudos ouvirão e os mortos viverão. E até os mundos cantarão louvores ao Cordeiro. Os cegos verão, os mudos ouvirão e os mortos viverão. Será que você sabe o que você carrega? Será que você entende a grandeza que você leva? Eu sei que tá difícil, Maria. Eu sei que você tá com muita vergonha. Eu sei que as pessoas estão te acusando e que você não sabe nem o que dizer. Mas há uma grandeza em você. Sim, há uma glória em você. A salvação dentro de você. Há uma história em você. Um projeto, um chamado, algo tão poderoso que vai tocar gerações, gerações e gerações. A salvação dentro de você, Maria. Há uma luz, uma glória tão grande dentro de você. Você só precisa continuar. Você só precisa não desistir, Maria. Não desista. Não desista.
Naqueles dias, César Augusto decretou que todos passassem pelo recenseamento. Maria foi com José para Belém, cidade de Davi. Enquanto estavam lá, chegou o momento de nascer o prometido. O menino irá nascer. Vamos, espaço. Nós não temos mais tempo. Arranje logo um lugar. Vamos, o menino irá nascer. Tá, um lugar. Já vou. Dá licença. O senhor não tem um lugarzinho para uma criança nascer? Dá licença, senhora. Não tem um lugarzinho para uma criança nascer? Pode ser onde a senhora faz os seus bolos. Nós não vamos nem sujar as panelas. A criança nasce, chora e aí a gente vai embora. Não tem. Vamos, espaço. Nós não temos mais tempo. Vamos. Por favor, ela não tem mais tempo. As contrações estão aumentando. Vocês não vão deixar um bebê nascer numa calçada qualquer, né? Ei, alguém tem espaço para a criança nascer? O Salvador do mundo precisa nascer. Ele deu tudo a vocês e é assim que vocês retribuem, com portas fechadas. Abra o espaço, o Salvador precisa nascer. O corpo dela já está no limite. Nós não temos mais tempo, nós falhamos. Eu sinto muito. Nós tentamos, mas nós não conseguimos achar um lugar digno para Jesus nascer. Matéria, você acha mesmo que aquele que tudo criou não providenciaria também um lugar para o seu filho nascer? Onde está o Salvador, espaço? Me diga, em que lugar ele está? Em uma pequena manjedoura. Não. Desde o início nos foi prometido, e nós estamos esperando séculos e séculos, um homem que fosse mais forte do que todos os poderes que este mundo pode subjugar. Ele é tão forte o suficiente para refazer o elo quebrado entre Deus e os homens. E você está me dizendo que quando esse grande dia chega, ele não nasceu em um palácio. Ele não está com os olhos do mundo voltado para ele, para o evento mais importante de todos os tempos. E ao contrário disso, vocês estão me dizendo, sabedoria, que ele nasceu em uma manjedoura, deitado em palhas, cercado por animais, com aquele cheiro de palha. Aonde há sabedoria nisso? Eu sinto muito por te frustrar, mas foi exatamente isso que ele fez. O nosso Salvador não nasceu em um palácio no mais alto de uma torre restrita. E sabe qual é o problema de vocês? É que a mente de vocês é apenas matemática, racional e lógica. Mas quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem pode dar sequer um conselho a Ele? Os seus planos e seus sonhos são muito mais elevados que os nossos. O nosso Salvador não nasceu no mais alto de uma torre restrita. Ele nasceu em um lugar tão simples e acessível que até animais poderiam estar com Ele. Porque Ele é Deus Emanuel, Deus conosco, o Deus que se assenta no trono, mas que ao mesmo tempo se assenta ao nosso lado, bem perto de nós, e aqui está, bem diante dos nossos olhos, o prometido, o enviado, o fruto da mulher, aquele que é o Messias, o maravilhoso, conselheiro, Deus forte e príncipe da paz. E como eu devo registrar esse momento, sabedoria? Bem, diga que o Verbo se fez. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, no mesmo espaço. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, Filho de graça e cheio de verdade. Presos no pecado, separados da luz, era necessário resgate. Movido por misericórdia e bondade, Deus enviou o seu Filho para vos livrar.
e a humanidade recebeu o Rei. Emanuel, Deus conosco está. A estrela brilhou no céu e a criação deu glória. Messias, libertador, prova de amor do grande Deus, perdão e graça chegou. Jesus nasceu. Te
Naquela noite, os reis magos fizeram do céu um chão para pisar. Fizeram dele um mapa para encontrar o Salvador. No caminho, compartilhavam a experiência inacreditável de saber que aquele que há tanto tempo eles esperavam, eles estavam prestes a conhecer. Levaram de presente mirra, ouro, incenso, mas na noite do Natal, os anjos também se apresentaram para entregar ao rei que eles já conheciam há muito tempo o presente, a adoração, pois não há como conhecer Jesus de perto e não adorá-lo. De estrelas comuns, uma noite qualquer. Teu brilho me atraiu, o firmamento até sorriu, por tua existência, ó Rei. E longa foi minha jornada, me entrego o meu cansaço, o meu caminho até te encontrar. Te procurei pela cidade, mas tua luz me iluminou o meu caminho até te encontrar. Então meus olhos o viram, minhas mãos o sentiram, nasceu Jesus, o novo Rei Jesus. Então meus olhos o viram, minhas mãos o sentiram, nasceu Jesus, o novo Rei Jesus. Com o rosto ao chão, prostrando-lhe o adorei. Grande foi a alegria, ó pequeno Rei. Te entrego a minha oferta de adoração. Trago-lhe ouro e mirra, incenso, ó grande grande Rei dos judeus, grande Rei Israel, e grande Rei, grande Rei dos judeus, grande Rei Israel, e grande Rei. Esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, Jesus.
Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz. Glória a Deus. Que noite, hein? Aleluia. Que bom que você está aqui. Já deu boa noite para quem está do seu lado aí? Quem tá gostando aí? Quem tá achando bom aí? Diz aleluia aí. Glória a Deus. Eu queria rapidamente compartilhar uma palavra com você. Pode deixar aqui mesmo, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou bem entusiasmado aí com tudo que a gente está vendo aqui, com como que a criação, a expectativa de toda a criação aguardava ansiosamente a chegada do Messias. Estou com medo de andar aqui daquela caidinha aqui, sabe, de leve. Mas, sabe, meus irmãos, o plano redentor da salvação já estava planejado ali em Gênesis 3 na queda. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando o homem e a mulher caem em desobediência a Deus, o Senhor já traça a estratégia. Lá no versículo 15 ele vai dizer que do descendente da mulher sairia aquele que pisaria sobre a cabeça da serpente. Já era o anúncio do Messias, do Salvador, daquele que viria para morrer em nosso lugar e salvar a humanidade de todo o pecado. E o Natal, meus irmãos, é isso. O Natal nada mais é do que o grande anúncio de que Jesus entra na história, de que Deus encarna na criação, onde o próprio Deus entra em cena da sua criação, para poder crescer, se desenvolver, morrer numa cruz e nos livrar de todo o pecado. O Natal, ele é o evento, talvez ele é o segundo evento mais importante dentro do cristianismo. Talvez atrás só apenas da Páscoa, o que é exatamente a expressão do amor de Deus na cruz do Calvário. Só que não existe cruz se não houver nascimento antes. E o grande anúncio aqui essa noite é que Jesus nasceu para Ele morrer em nosso lugar e nos livrar dos nossos pecados. Quantos creem nessa verdade? Diz amém. Eu queria ler com você rapidamente um texto, lá em Mateus, capítulo 1, versículo 18. Você que está com sua Bíblia aí, digital, online, acompanha comigo aí. Mateus capítulo 1, versículo 18. Eu vou tentar não me prolongar muito, mas eu preciso da sua atenção. Preciso que se movimentem o mínimo necessário aqui para a gente, ter um entendimento aqui da palavra do Senhor. Diz assim, Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aleluia, glória a Deus. Você pode repetir comigo esse nome? Emanuel. Deus conosco. Mais uma vez, Emanuel. Deus conosco. Eu quero aqui rapidamente traçar aqui com você esse nome, Deus conosco. O que nós acabamos de ler aqui foi o cumprimento de uma profecia de que uma virgem dará luz a um filho e ele se chamará Emanuel. E o significado de Emanuel, como já dissemos, é Deus conosco. Então, meus irmãos, o Natal ele se resume a essa palavra: Deus conosco, Emanuel. E se a gente fosse assim trazer uma forma mais popular para o nosso português, Deus conosco é como se fosse assim, Deus com nós. Erroneamente,
obviamente aqui está errado falar dessa forma, mas era como se a gente fosse popularizar dizendo: Deus com nós. É isso, mano, Deus com nós. E eu queria refletir aqui com você rapidamente sobre essas 3 palavras a respeito desse nome, Emanuel. E o primeiro nome, a primeira palavra desse significado, que começa já com Deus. A gente, quando olha para o Natal, ele está afirmando uma verdade, meus irmãos, que é central ao cristianismo: Jesus é Deus. Jesus Cristo, meus irmãos, nada mais é do que o próprio Deus. E o Natal é a notícia de que Deus entra na história. Você já parou para pensar o que é isso? O Deus, o Criador de todas as coisas, Ele escreve a história da humanidade com uma palavra. Ele vai dizendo as coisas e as coisas vão acontecendo. E esse mesmo Deus resolve entrar na própria história que Ele mesmo está escrevendo. Jesus é Deus, e essa verdade ela é central na nossa fé no cristianismo. Jesus é Deus, e o Natal afirma isso. Jesus, meus irmãos, não era um homem extraordinário, apenas um homem espetacular, alguém que sábio, alguém que tinha muitas coisas a ensinar, alguém inteligente, alguém com muitas ideias. Jesus era Deus. O próprio escritor da história invade a própria história, entra na própria história. Deus encarnou para nos resgatar. Posso ouvir um amém? Como que a gente percebe isso? Em Mateus, no capítulo 2, logo em seguida ao texto que lemos, nós vemos a vinda daqueles magos. Quem eram aqueles caras, gente? Quem eram aqueles magos que vieram de tão longe? O texto vai dizer que esses magos, eles eram como se fossem, assim, nos dias de hoje, grandes cientistas, pessoas com notório saber, pessoas que eram investidas da capacidade da ciência da época, pessoas que entendiam de astronomia, de física. E se Jesus fosse apenas um rei, um descendente de alguém, eles falariam assim, ó: vamos caçar ele porque nós viemos aqui honrar esse grande homem que vai nascer. Mas não, o texto vai dizer que eles se prostram para adorá-lo. Os homens mais sábios da terra estavam vindo ao encontro do menino para adorá-lo, porque a ciência, tudo isso que nós vimos aqui através dessa interpretação, tudo isso se rende à grande manifestação da glória de Deus. A ciência, os saberes, eles se prostram diante daquele que é o Criador de todas as coisas. Essa é a loucura do Natal, meus irmãos. Deus entrando na história. Você já parou para perceber que o nascimento, como que se sucede o nascimento de Jesus? O próprio Deus, Criador de todas as coisas, se submete à própria criação dele. Deus se submeteu, meus irmãos, a mamar no peito de uma adolescente. Deus se submete a ter um casal de jovens, de adolescentes, limpando o bumbumzinho de Deus. Você já parou para perceber isso? Deus se submete a 2 jovens limpando o bumbumzinho dele. Deus se submete a nascer num curral. Deus, o Criador de todas as coisas, nasce num lugar onde animais nasciam. Essa é a grande loucura do Natal. Uma outra coisa que a gente percebe é que por onde Jesus passava, ele perdoava pecados. Ele falava assim: olha, os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. Agora, raciocina comigo. Se 2 pessoas discutem, pastor Renato e pastor Alex, brigam aqui entre eles. Misericórdia, hein, gente? Renato vai apanhar, porque é o tamanho do pastor Alex, né? Aí eles brigam. Aí Jesus chega e fala assim: ó, vocês brigaram, né? Tá bom, o pecado de vocês está perdoado. Não faz sentido isso, porque quem tinha que se perdoar eram os 2 entre si. Mas o que Jesus estava comunicando quando ele chegava em alguém e falava assim: os seus pecados estão perdoados? Ele estava dizendo o seguinte: o que vocês fazem de errado ofende a mim. O que você faz de errado contra a minha criação ofende o Criador, porque Ele era Deus de todas as coisas, o Criador do universo. Quem está me entendendo diz amém.
Um outro fato interessante que nós podemos ver isso é que Jesus, ele tinha a sua família natural, ele tinha irmãos, seus meios irmãos, né? Sua mãe. E os próprios irmãos de Jesus, os meios irmãos dele, como por exemplo o apóstolo Tiago, da carta a Tiago ali, era meio irmão de Jesus, e ele se define no primeiro texto da sua carta, ele fala assim: eu, Tiago, escravo de Cristo. Imagina que você chega lá nesse Natal, lá na ceia da família, no meio dos seus primos, no meio dos seus tios, no meio da sua família toda que te conhece desde quando você nasceu. Aí você chega e fala assim: gente, cheguei, eu sou Deus, tá? Eu sou Deus encarnado aqui. Eles iam acreditar em você? Claro que não. Eles iam olhar, eles viram você correndo pelado para cima e para baixo desde criança, e falaram assim: eu sei umas coisas da tua vida, viu? Quero ver se Deus faz umas coisas que você fez já, viu? Ninguém conseguiria evocar para si esse título de Deus. E Jesus trazia isso, e a sua família afirmava: Ele é Deus. E por causa desta afirmação de que Jesus era Deus, todos os apóstolos, os pais da igreja, seus irmãos, sua mãe, todos morreram com mortes horríveis por afirmar esta verdade: Jesus é Deus, Jesus é o Senhor, Jesus é o Criador de todas as coisas. Agora, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Sabe, meus irmãos, o cristianismo, ele é uma pedra no sapato da humanidade, essa que é a grande verdade. Porque o cristianismo, ele é o único movimento onde Cristo, ele não aceita dividir você com mais ninguém, nem com mais outra coisa. Cristo, ele pede de nós exclusividade. E nos nossos dias de hoje, é complicado você dar exclusividade para alguém, porque afinal de contas, nós vivemos amores divididos. Pessoas com vários relacionamentos, pessoas que gostam, que sim amam, entendem que é necessário e amam estar na igreja, mas também amam fazer outras coisas. Pessoas que amam algumas paixões e amam o Senhor, mas amam outras paixões também. Nós vivemos completamente numa época dividida. E o Senhor Jesus, ele é aquele que vai pedir exclusividade de nós. Esse é o nosso Deus. E o cristianismo, meu irmão, aí falando já de Deus, agora eu quero entrar agora no com. Falamos do Deus, agora no com. Depois vamos falar do nós. Esse Deus conosco. O cristianismo é a notícia de Deus vindo até nós, querendo relacionar com a gente, querendo um relacionamento pessoal. Então, antes de te dizer isso, eu quero te dizer o que Deus não é, meus irmãos. O que você não pode esperar de Deus. Em primeiro lugar, Deus não é contra você. Porque nós crescemos numa mentalidade cristã, acreditando que Deus, ele é contra tudo aquilo que a gente quer ou pensa. É o Deus do não pode. É o Deus do isso é proibido. Você é crente, é o Deus do estraga prazeres. Olha, você agora é da igreja, você não pode isso, você não pode aquilo. Você não pode falar isso, você não pode comer isso, você não pode dizer aquilo outro. O Deus do não pode. É o Deus que está esperando eu e você cometermos uma falha para fulminar e castigar a gente. Esse não é o nosso Deus. Esse é um Deus que foi criado na mídia, na mitologia, na fantasia. Deus não é um Deus contra nós. Uma outra coisa que Deus não é, meus irmãos, que Deus também não é um Deus que está para satisfazer todo e qualquer os nossos desejos. Porque vivemos numa geração onde Deus tem se transformado em um amuleto, em algo de passagem para eu chegar em um objetivo. Não, eu vou orar e vou jejuar, para quê? Para ter a bênção que eu preciso. Não, eu vou estar constante nos cultos para obter a bênção que eu preciso. Eu vou usar Jesus para alcançar os meus fins, quando Jesus deveria ser o nosso fim. Ele não é esse Deus que vai resolver a tua vontade o tempo que você quiser. Meus irmãos, se nós fazermos a nossa vontade por completo, o que vai acontecer com a gente? A gente morre.
Faz a tua vontade, tudo que você quer, e se joga. Se não tem uma morte te esperando. Nesse Natal, nós vamos comer muito. Se você comer tudo e o tanto que você quer, irmão, você vai parar no hospital. Deus não é o Deus de satisfazer toda e qualquer nossa vontade. Ele é o Deus conosco, Emanuel. Agora, para finalizar, quem é esse Deus com nós? Esse Deus com a gente? O que significa, o que vale dizer isso? O que significa dizer quem é esse nós? Vamos tentar definir o que é esse nós, para entendermos pelo que esse Deus é. Jesus, ele tinha um apelido. As pessoas apelidavam ele de um nome, quando ele estava aqui. Olha lá, o amigo de pecadores. Olha lá, o fanfarrão que gosta de estar sentado com um monte de gente que não presta. Olha lá, o glutão. Aquele que está o tempo todo se satisfazendo com esse bando de gente sem futuro aí. O amigo de pecadores. Todas as vezes que alguém procurava Jesus, onde está Jesus? Onde está Jesus? Ele estava sentado na mesa de pecadores. Ele estava almoçando, jantando, se relacionando com prostitutas, com coletores de impostos, que era uma coisa muito ruim naquela época, com salteadores, seja lá a pior raça que tinha na época. Era nesse ambiente que você encontraria Jesus se você quisesse procurá-lo. E por quê, meus irmãos? Porque Deus, ele é atraído pela nossa miséria. Deus, ele é atraído pelaquilo que a gente não tem nada a oferecer. Se tem uma coisa que nos atrai no Senhor, que Ele olha para nós, são as nossas mazelas, são as nossas debilidades. E quando um homem, uma mulher, se encontra nesse caminho de debilidade, de reconhecer quem é, de reconhecer, Senhor, eu sou miserável, pobre, cego e nu, eu sou pecador, eu reconheço a minha condição, você encontrou o caminho, você se encontrou no caminho do Senhor, porque Ele é atraído por alguém que entende quem é. E a notícia que eu tenho para dar para você aqui essa noite é que eu e você somos miseráveis, somos pecadores. Eu sei que você é cheio de habilidade, eu sei que você é cheio de talento, eu sei que você é cheio de dom, mas você continua sendo pecador. Eu sei que você conquistou várias coisas na sua vida, mas isso não muda o fato de quem eu e você somos, pecadores. E quando reconhecemos isso, Deus, sabe, é chamado a atenção quando nós reconhecemos quem somos de verdade. E se achegar diante do Senhor, meus irmãos, só exige esse pré-requisito. Só tem um pré-requisito para você se achegar diante do Senhor. Não são seus diplomas, seus títulos, seu emprego, sua empresa. Só tem um pré-requisito para você se achegar diante do Senhor, que é você se chegar diante dele com nada. É isso que o Senhor está esperando de nós. Se achegarmos diante dele com nada. Porque a gente chega diante do Senhor fazendo algumas orações bonitas, dizendo: Senhor, está aqui a minha família, olha só que bênção, que família bonita, parece comercial de margarina. Olha aqui, Senhor, o que eu conquistei, olha aqui minhas habilidades, olha aqui meus diplomas na parede. Senhor Deus, olha aqui, eu acho que eu sou uma boa pessoa, eu sou alguém que tenho conquistado coisas, eu acho que eu tenho achado graças aos teus olhos, sabe, Senhor? Sabe, para você se achegar diante do Senhor, você vai precisar se esvaziar. Porque Deus não é atraído pelo aquilo que a gente tem nas mãos, Ele é atraído pelo aquilo que a gente tem de nada. Jesus não pode atuar na vida de alguém que é cheio de si. Eu sempre cito esse texto aqui em Marcos, no capítulo 6, quando Jesus vai curar aquele homem da mão ressequida, e ele fica escondendo a deficiência dele, e Jesus chama ele no meio da multidão e fala assim: ei, camaradas, vem aqui para o meio e me mostra a tua mão. E aí ele fica assim, talvez querendo esconder a sua deficiência, e ele tem uma mão boa e uma ruim. A pergunta é: qual que é a mão que ele vai mostrar? Se Jesus perguntar para você aqui essa noite: ei, fulano, fulana, filho meu, filha minha, me mostra a tua mão. Você tem uma mão ruim e uma mão boa. Você tem a mão das dificuldades, das deficiências, e você tem a mão da habilidade, a mão do talento, a mão daquilo que você é capaz. A pergunta é: qual é a mão que você vai mostrar
para o Senhor. Quando Ele perguntar para você, me mostra a tua mão, que mão você vai mostrar? A boa ou a ruim? Porque se você decidir mostrar a mão boa, significa que você quer apresentar apenas suas habilidades, aquilo que você é bom, aquilo que você é capaz, aquilo que Ele te deu de habilidade. E Jesus não pode curar quem já está curado. Não dá para curar, não dá para fazer nada por alguém que já está são. Agora, quando Ele te perguntar, me mostra a tua mão, mostra a tua fraqueza. Senhor Deus, eu sou isso aqui. Confessa para o Senhor, eu sou exatamente isso aqui. Esses são os meus pecados, é isso que eu tenho feito diante do Senhor, diante das pessoas, é nisso que eu tenho errado. Quando você mostrar a mão a correta, que é a ruim, Ele vai curar você. Ele vai trazer poder sobre a sua vida. Ele vai trazer restauração sobre a tua vida. Mas não dá para a gente já chegar diante do Deus, Criador de todas as coisas, com um monte, segurando um monte de coisa, agarrado num monte de coisa. Eu e você vamos precisar chegar com Ele com nada. É isso que atrai o Senhor para nós. Esse coração que reconhece quem é. Esse coração que reconhece suas mazelas. Sabe, em Mateus capítulo 5, para a gente encerrar, Jesus vai dizer que bem-aventurado é o pobre de espírito. E eu já disse isso aqui algumas vezes. O pobre de espírito, no original grego dessa palavra, se chama pitokos. É um mendigo jogado no chão. E um mendigo jogado no chão não tem expectativa de mais nada na vida. É alguém que procurou a sua própria humilhação. É alguém que não pode mais ser humilhado porque já está no limbo da sua vida. Ou melhor dizendo, ele foi colocado naquela situação talvez. Mas é alguém que não pode ser mais maltratado porque ele já chegou no ápice do fundo do poço. Ser alguém que é pobre de espírito é alguém que reconhece a sua condição. Eu sou um miserável, eu sou um mendigo no chão. Sabe, meus irmãos, eu não sei como é que você chega aqui essa noite, como você está o momento da sua vida, mas o Senhor vai dizer que se nós não formos como crianças, nós não podemos herdar o reino do Senhor. E criança, gente, criança não tem nada no nome, criança não está procurando patrimônio, criança não está querendo fazer nada, criança só vive na dependência em saber que tem um pai. O Senhor está nos convidando aqui essa noite, o Deus Emanuel, o Deus conosco, aquele que nasceu, aquele que morreu mas ressuscitou, está nos convidando para a gente entrar nesse lugar de chegar na presença dele com nada. Parece que é uma tarefa muito simples, mas é uma tarefa muito difícil. É difícil se desagarrar, se desvencilhar das coisas que a gente está agarrado. As coisas estão acontecendo, a gente não quer sair daqui, ó. A gente fica o tempo todo, não, é aqui, é aqui. Chegar diante do Senhor com nada não é uma tarefa tão simples assim. O Senhor sabe, e você sabe o que cada um aqui precisa se desvencilhar de algumas coisas essa noite. E na hora que você começar a se desagarrar dessas coisas e chegar com nada diante do Senhor, se prepara porque Ele vai chegar com tudo dele na sua vida. Quem consegue chegar com nada diante do Senhor tem o tudo dele. Porque Ele só pode agir na vida de alguém que chegou com Ele diante de nada. Vida plena, vida abundante, vida com problema, vida com luta, vida com dificuldade, mas você sabendo exatamente o que Ele fez por você naquela cruz. Se existe cruz, é porque Jesus nasceu. E o Natal é a boa notícia de que Ele nasceu, o Messias chegou, o Messias entrou na humanidade para morrer na cruz por nós. Daqui a alguns meses vamos celebrar a Páscoa, vamos celebrar a cruz, vamos celebrar a vitória do Senhor naquela cruz do Calvário. Mas não existe cruz sem antes a boa notícia de que Ele entrou na humanidade. O próprio Deus entrou na história escrita por Ele mesmo. Quantos creem nessa verdade aqui? Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu quero orar com você, para a gente dar sequência e continuidade a esse espetáculo maravilhoso, fantástico, tudo perfeito aqui.
Esse povo não erra, gente. Jesus nasceu, meus irmãos. E eu quero desafiar você a algo, a esse final de ano. Daqui a alguns dias, todos nós vamos estar lá com nossas famílias, celebrando, comendo. Eu quero te desafiar a você se levantar como um representante do Senhor lá na sua família, no meio dos seus amigos, sei lá para onde você vai. Eu sei que vai ter um monte de coisa doideira acontecendo lá também. Mas se levanta como o homem e a mulher de Deus que você é, que tem a marca de Cristo em você, e anuncia Jesus naquele lugar. Faça uma oração pela sua família, pelos seus amigos, pelas pessoas que estão em sua volta. Anuncie a boa notícia de que Jesus nasceu. Sabe, algo muito simples e singelo. Talvez ninguém aparentemente nem dê bola para você. Mas quando você se levantar dizendo a grande verdade de que Jesus nasceu. Obviamente, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Não se sabe a data ao certo em que ele nasceu. Mas o que nós sabemos é que ele veio a esse mundo. O que nós sabemos é que o dono de toda a humanidade, da história, entrou na própria história. Esse é o anúncio mais poderoso que alguém pode falar. Você pode anunciar um monte de coisa bacana para esse ano, mas nada vai superar a notícia de que Jesus nasceu na humanidade. Você vai orar lá pela sua família, amém ou não? No dia que você estiver reunido lá, você vai juntar aí, gente, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse ano. A gente teve perdas, aconteceram um monte de coisa, mas até aqui o Senhor nos trouxe, e o Senhor vai nos dar um ano muito mais abençoado em nome de Jesus. Quantos creem nessa verdade? Coloca a mão com o seu coração aí. Quero orar por você, para a gente dar sequência aqui ao nosso espetáculo. Ainda não acabou, não vai embora, você vai sentar ao seu lugar. Mas fecha teus olhos, coloca a mão com o teu coração. Senhor Jesus, graças te damos, porque sabemos que tudo é para ti, tudo é por meio do Senhor, e que nada foge do controle das tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque nós temos visto aqui através desse espetáculo, de uma linguagem diferente, de como que a criação aguardava ansiosamente a vinda do Messias aguardado. Obrigado porque Jesus nasceu. Obrigado porque Jesus é o melhor de Deus nas nossas vidas. Obrigado porque Ele morreu, mas ressuscitou. Senhor Jesus, que essa noite possa ser uma noite de entendimento para cada filho e filha do Senhor aqui essa noite. Guarda nossas vidas, que o amor do Senhor possa entrar nas nossas vidas e nossos corações. Muito obrigado, porque estamos sentindo a Tua presença nesse lugar aqui essa noite. Em o nome de Jesus, amém e amém. Quem pode aplaudir bem forte o Senhor aí? Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar no seu lugar. Vamos dar sequência aqui. Pastor Rafael, por favor. Fala para a pessoa do seu lado, não acabou. Daqui a alguns minutinhos nós terminamos. Aleluias. Glória a Deus. Quem aqui está gostando? Amém? Glória a Jesus. Aleluias. Aleluias. Quando Jesus nasceu, nós até vimos aqui que os 3 reis foram visitar, seguindo, a estrela que guiaram eles até o menino Jesus. E eles levaram 3 presentes para Jesus: mirra, incenso e ouro. E eu quero nesse momento convidar você que nos visita, você que é a Igreja Morada, a ofertar com gratidão pelo espetáculo que você está assistindo. Nós preparamos tudo aqui com muito zelo, com muito amor, com muito carinho. E eu não quero falar de dízimo, de ofertas mensais que a gente faz semanal, mas eu quero falar de uma oferta de gratidão. Que você nessa noite possa pegar um envelope, ou acho que é melhor pegar um envelope, nós não temos projeção. Se você for ofertar através do seu celular, atrás do envelope, deixa eu pegar o envelope aqui. Aqui atrás do envelope a gente tem
Ah, conseguiu, ó. A gente tem atrás o envelope e projetamos aqui o QR Code com a chave Pix. Amém? E eu quero convidar você para fazer uma oferta. Faça uma oferta especial nessa noite. O quanto você se sente honrado, o quanto você se sente abençoado por esse espetáculo, eu gostaria que você ofertasse. A oferta dessa noite, ela é exclusiva para terminarmos de custear todas as despesas que nós tivemos. Então eu estou sendo bem transparente, bem tranquilo e bem sincero com você. Se você se sente abençoado com a cantata de Natal ou início essa noite, oferte ao Senhor, amém? Se você for fazer isso, levanta a sua mão. Os meninos vão levar aí até você. Você vai colocando aí também o seu celular para escanear o QR Code, já fazendo através da sua conta. Se for passar o cartão, eles têm as maquininhas. Amém? Glória a Deus. Para sermos rápidos, eu já vou orar e abençoar a sua oferta. Permaneça sentado que a gente tem um grande final, viu? Amém. Senhor Jesus, nessa noite, eu quero orar com a igreja do Senhor, agradecendo ao Senhor pela oferta que é feita nesse momento, pela oferta que é feita nesse momento, em gratidão por essa noite especial, em gratidão, Senhor, pela cantata O Início, em gratidão porque o Senhor nasceu, porque o Senhor veio a esse mundo como menino, como foi falado aqui, por uma manjedoura, num local que era improvável. Foi aonde o Senhor nasceu, para que eu e a igreja do Senhor tivéssemos vida hoje e fôssemos abençoados, ó Pai. Então nós queremos fazer uma oferta de amor, uma oferta de gratidão pela noite especial que nós estamos vivenciando aqui nesse momento. E eu te peço, Senhor, que abençoe a vida de cada um que aqui está, que abençoe a vida financeira, a vida familiar, os negócios, que o Senhor guarde e proteja. Em nome de Jesus, ó Pai, eu abençoo, em nome de Jesus. Você que vai depositar, tem os gasofilaços nos corredores, amém? Pode fazer isso, glória a Deus. Aleluia. Você pode colocar de pé em nome de Jesus. Mais uma vez nessa noite, nós vamos encerrar esse espetáculo declarando que Cristo já nasceu. Você pode virar para essa pessoa bonita que sai do seu lado e falar: meu irmão, anunciai, falai, proclamai em toda a terra que Jesus Cristo já nasceu. Aplauda o nosso Deus essa noite, que é digno. E por todo lugar
Glória a Deus! Aleluia! Jesus nasceu! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, gente. Ó, antes da gente sair, a gente já está encerrando, mas eu não poderia deixar de agradecer a essa equipe maravilhosa aqui que teve fazendo essa produção inteira. Eu queria pedir uma salva de palmas para Jesus, pela vida de cada um aqui, por essa orquestra maravilhosa, nossa banda aqui no Ministério de Louvor, essa galera, esses ministros maravilhosos, o coral abençoado lá atrás. Deixa eu passar. Essa galera que dançou, gente. Assim, tudo isso aqui não é sobre o resultado de um espetáculo, mas também sobre a construção dele. Porque isso diz respeito sobre a vida da igreja, sobre a vida em comunidade. É na construção desse tipo de coisa que as pessoas, elas criam vínculos, elas criam conflitos também, e glória a Deus por eles, porque conflito significa que a gente está sendo obrigado a estar junto. Não existe alguém que está junto sem ter algum tipo de conflito, e eu louvo a Deus por eles também. A Bíblia vai nos dizer que é bom que aconteça para nós vermos quem são aprovados ou não. E quando a gente olha para a vida da igreja e vê, sabe, essa equipe inteira fazendo tudo isso com amor, sabe, com zelo, eu vi o empenho assim, de cada um de vocês, e eu, sabe, como pastor aqui da igreja, em nome dos outros pastores, a gente está muito orgulhoso como igreja de ver tudo que vocês construíram aqui, né? Agradecer assim, ao pastor Rafael, à pastora Simone, que conduziram isso aí, não é fácil. A Lud e o Jonathan, que dão sangue aqui por esse negócio acontecer. Vocês são maravilhosos, vocês são incríveis. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Dá a missão na mão deles, é missão cumprida, gente. Amém ou não? A gente pode fazer uma oração para a gente ir embora? Levanta a sua mão aí. Senhor Jesus, muito obrigado pela noite de hoje. Obrigado porque o Senhor se fez presente. Obrigado porque o maior anúncio de todos aconteceu aqui hoje. Jesus nasceu. Senhor Deus, leva-nos em paz aos nossos lares. Aguarda a nossa vida, aguarda a nossa família. E que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça e as doces consolações do Teu Espírito Santo sejam com toda a Tua igreja, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Nós estamos terminados, que Deus te abençoe. Tem um lanche lá fora, tem uma praça de alimentação lá, vai lá, lancha lá, pelo amor de Deus. Compra uns lanches lá para nós, para ajudar a gente. Deus abençoe sua vida. Estou te esperando aqui amanhã às 9h30 e às 19h, culto de Santa Ceia, nossa última Santa Ceia do ano. Eu te espero aqui, em nome de Jesus. Abraça aí umas 10 pessoas à sua volta. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Não deixe de comprar seu lanche, viu? Eu quero chamar a Ana, a fotógrafa, por favor. Vamos fazer uma foto oficial de toda a equipe aqui, tá? Ninguém do louvor desce, nem da orquestra. Vamos fazer uma foto oficial aqui de todo mundo. Se o pessoal da mídia conseguir vir, Jonathan, Lucas, os meninos da mídia, pode vir também aqui, por favor. Pessoal, tem um hambúrguer maravilhoso lá fora. Maravilhoso, um caldo maravilhoso. Tem mesas, cadeiras para vocês sentarem. Os familiares de todo mundo aqui espera para você poder lanchar com seu familiar, tá? Não vá embora. Estamos aqui finalizando essa cantata de Natal maravilhosa. Carol, o que você achou disso tudo? Incrível. Foi maravilhosa essa noite. Nós estamos aqui ainda finalizando, mas foi uma noite de uma experiência maravilhosa. Tudo que aconteceu aqui foi único. Ficou marcado em nossos corações. Vem cá, Kelly. Já que você tá passando aí, o que você achou desse momento? Ai, que lindo, né, gente? Que coisa mais linda, que espetáculo mais lindo. Que momento lindo que a morada passou hoje. Como não se emocionar? Eu falei pra você que eu ia chorar, né? Eu chorei horrores, gente, mas foi lindo. Eu espero que vocês também tenham se emocionado daí. E nós estamos aqui com o restante do elenco inteiro. Também estamos aqui com meu amigo Marcos. Marcão, vem cá. Marcos toca aqui no nosso Ministério de Louvor. O que você achou de tocar nesse dia aí? Como foi pra você? Foi incrível, uma experiência muito gratificante.
E que venha mais, né? É isso aí. Foi bênção, gente. Então, assim, que a mensagem do Natal, a paz, a esperança e o amor de Jesus esteja com vocês aí que acompanhou a gente do início ao fim. Sim, e temos aqui algumas pessoas que eu quero ainda conversar com eles antes da gente encerrar esse momento. Deixa eu chamar aqui rapidinho. Pastor Renan. Pastor Renan. Pastor. Ixi, correu ali. Peraí que tá aqui um momento de fotos, um momento aqui ainda parado. Mas enquanto isso eu vou falando aqui com vocês. A gente viveu aqui um momento extraordinário. Extraordinário, essa é a palavra que eu tava procurando. Extraordinário. Foram cenas maravilhosas, coreografias, o teatro maravilhoso que tocou realmente nosso coração. Uma equipe incrível, né? Que ensaiou meses e meses pra isso aqui acontecer. Quase 4 meses, Carol, aqui só de ensaio, na correria pra que tudo isso aqui hoje acontecesse. Foi maravilhoso. Incrível. Estamos só aguardando aqui um pouquinho, porque ainda tem gente aqui pra falar pra vocês, ó. Olha aí como é que tá. Vamos lá? Deixa eu chamar umas pessoas aqui. Rapidinho. Jean, vem aqui, Jean. É um corre-corre. Jean, vem cá. Você que tá aí na direção desse projeto, conta pra gente como que foi esse tempo de preparação e agora o resultado. Olha, foi maravilhoso. Eu falei pros meninos que eu fiquei com muito orgulho. Eu tô aí há quase 30 anos com o teatro, trabalhando, vivenciando isso. E isso trouxe um resgate pro meu coração. Esses meninos que fizeram a dramaturgia, os atores, a entrega deles. Então, para mim é algo muito vívido, é algo muito forte. É realmente assim, vivenciar a misericórdia, o amor e a bondade do Senhor nesses dias. Amém, muito obrigada. E é isso, tem mais gente aqui, chega pra cá. Vamos lá, Lude, vem cá falar um pouquinho com a gente. Onde que eu olho? Chega pra cá, Conta pra gente o que você sentiu aí disso tudo, depois de tanto trabalho. Acho que esse resultado foi incrível, né? Foram 3 meses de muito trabalho, muito mesmo. Toda semana, 2 vezes na semana, 2 vezes na semana. E muita luta, mas aí o resultado, né? Foi lindo. Foi lindo, o resultado foi pra honra e glória do Senhor Jesus e deu tudo mais que certo. Ai, graças a Deus, foi ótimo, né? Foi muito abençoado. Foi isso. Moni, vem aqui. Faz favor, conta aí pra gente como que foi isso tudo, como foi viver mais um espetáculo no ano, que foi maravilhoso, hein? Foi lindo, gente, foi maravilhoso. Cada ano é uma expectativa. Acabou esse, a gente já tá pensando pro próximo. Então, assim, muito obrigado. Foi maravilhoso, foi além do que a gente imaginou e sempre o Senhor está nos surpreendendo. Muito obrigada, tá? Muito obrigada, porque foi maravilhoso. Vocês arrasaram. Arrasaram muito, né? Arrasaram muito, Gabi. Vamos chegar pra cá. Vai ter que chegar eu vou ter que te puxar, desculpa. Eu vou ter que te puxar, porque assim, essa mulher aqui, gente, ela arrasou. Ninguém esperava ela gravar tantas falas. Até vi isso em uma foto por aí, hein? Conta pra gente como que foi viver isso tudo, o que você sentiu. Gente, foi extraordinário. O que eu posso dizer é que todos nós estamos muito gratos a Deus, porque Ele fez muito mais do que a gente podia imaginar. E não é mérito nosso, por mais que a gente tenha se empenhado, mas foi tudo por Ele que fez acontecer da maneira que foi. E é isso, gente, só alegria agora e espera pelo próximo que vai chegar logo. Tá, e é isso aí, tem que esperar mesmo, porque os próximos vão ser ainda melhores. Tem mais gente por aqui. Carol, você quer fazer alguma pergunta aqui? Ó, tem mais gente, vamos chamando esse povo. Tem a Carol, tem o Murilo, vambora. Olha aqui. Chegou da nossa orquestra, mesmo cheia de coisa, olha o jeito que sai. Nossa orquestra foi maravilhosa. Conta pra gente, como foi sua experiência de estar aqui com a gente nessa noite? Foi um prazer, gente. Foi um musical maravilhoso, muito especial, né? É a segunda vez que eu venho a convite aqui tocar com
com o musical da Igreja Morada e foi realmente muito especial, muito preparado com muito carinho, muito cuidado, né? A minha mensagem foi muito bem passada, né? Eu acredito. Foi muito especial mesmo aqui com vocês, emocionante. A gente se arrepiou o musical inteiro, foi muito bonito. Foi bem isso mesmo, do começo ao fim, tudo que ela falou a gente sentiu de lá de baixo também, viu? Muito obrigada pela sua presença, tá? Obrigada. É isso. Carol, vem cá, Carol. Chega pra cá, Carol. Vai ter como fugir agora, não? Não. Já fugi tanto, vocês. Fugi não, fica aqui, foge não. Qual é a sua sensação agora de todo o trabalho, todo o esforço ter se concretizado? Sensação maravilhosa de dever cumprido. Nós fizemos o melhor para o Senhor e era isso que a gente queria entregar, né? Para que as pessoas pudessem ver o Senhor na gente, né? A gente transmitir essa palavra. Muito obrigada, amém. Foi tudo isso mesmo que você falou. Sentimos de lá de baixo, foi sensacional, foi maravilhoso. Murilo Guerra, vem conversar um pouquinho com a gente. Cadê? Silêncio. É isso aí, ele ainda não saiu do personagem, gente. Mas maravilhoso. Conta pra gente aí o que você sentiu agora no final do que vocês estudaram tanto que vocês ensaiaram. Porém, quase 4 meses, né? De puro ensaio, de esforço. E conta pra gente o que você tá sentindo agora. Olha, são 2 palavras que vai escrever tudo que a gente viveu: superação e gratidão. Superação porque tudo era novo pra gente, né? Nenhum de nós já tinha participado de teatro. Os 4 só conhecia de ouvir falar e de ver, mas participar nunca. E gratidão por ter dado tudo certo, para a honra e glória de Deus. A mensagem foi entregue, Jesus nasceu e é isso. Jesus nasceu. Vocês arrasaram, parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado, Morada. Olha, tá aqui a minha atriz, essa atriz aqui maravilhosa. Ai, meu Deus. Vamos lá. Conta pra gente que venha. Não sei nem cantar, deixa eu te falar, vou passar vergonha aqui, viu? Mas assim, como que foi pra você? Olha, foi um desafio muito grande, principalmente por fazer um personagem assim, né? Bem extrovertido e tal. Mas, gente, foi muito emocionante, fiquei muito feliz por ter participado desse projeto lindo e foi uma bênção. Glória a Deus. Como tá seu coração agora que finalizou? Ai, gente, só gratidão. Gratidão, felicidade. Muito grata a Deus por essa oportunidade, né, de ter feito parte. E como eu falei, foi um desafio pra mim. Então, assim, tô muito feliz e muito grata. Obrigada. Obrigada, Tá? Parabéns. E pra gente encerrar esse momento aqui de entrevista, eu quero falar um pouquinho com você. Oi, pessoal! A peça aqui, uma das peças chaves. O que você achou desse resultado? Conta pra gente como foi tudo, como tá o coração, conta tudo. Vai. Coração tá 1000, Luciana, coração tá 1000, nós estamos muito felizes. O espetáculo acabou de encerrar, nosso coração tá grato, cheio de gratidão, só gratidão porque uma equipe grande que trabalhou quase 4 meses para fazer esse espetáculo acontecer. Pessoal, se você não assistiu, vai subir pro YouTube, vai subir toda a peça pro YouTube, depois você vai entrar na página da igreja e vai assistir, vai se emocionar com a gente. Estamos aqui todos muito emocionados. Muito obrigado, pastor Rafael. Ao vivo? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Então, vem com a gente pra próxima, viu? Não vamos falar da próxima, mas vai ter próxima, viu? Vai. Tchau, pessoal. Vai ter próxima, é isso. E nós estamos agora chegando ao fim dessa cantata de Natal. E foi uma alegria passar essa noite com vocês. Foi lindo, eu espero que vocês tenham gostado, vivido aí de casa como a gente viveu daqui. Tentamos passar o máximo aí pra vocês, né? Sim, e eu espero que a luz de Cristo ilumine os seus dias e fortaleça os seus passos na sua próxima caminhada desse ano que tá chegando. Muito obrigada pela participação de vocês. É isso? É isso. Então, Feliz Natal!